Jung revelou uma verdade que a maioria dos psicólogos prefere ignorar. Quando uma pessoa sensível cura sua ferida mais profunda, as relações ao seu redor se transformam de maneira imediata. Não é uma mudança lenta, é instantânea. Não se trata de ilusão ou autoajuda vazia, mas de uma revolução psicológica tão intensa que o próprio Jung a descreveu como assustadora. E o mais surpreendente é que ninguém fala sobre o verdadeiro núcleo desse processo. A ferida essencial desses indivíduos não é o que todos imaginam. E quando finalmente cicatriza, a mudança nas pessoas que eles atraem não é apenas perceptível, é radical. Durante anos, Jung acompanhou em seu consultório pessoas extremamente sensíveis que chegavam completamente destroçadas. Elas pediam desculpas por existir, assumiam a culpa por tudo de ruim que lhes acontecia e suportavam abusos de todos os lados sem reclamar. Essas pessoas haviam se tornado verdadeiras esponjas emocionais para seus círculos sociais. Absorviam a raiva de pais alcoólatras, a traição de cônjuges, a disfunção familiar, tudo em silêncio, sempre tentando ser boas o suficiente. Mas o que tornou a observação de Jung revolucionária foi o padrão que ele identificou por trás dessa aparente fragilidade. Não eram casos aleatórios de vítimas de abuso. Eram indivíduos com um perfil psicológico específico, dotados do que ele chamou de percepção intuitiva diferenciada. Uma capacidade extraordinária de ler microexpressões, captar emoções ocultas e identificar padrões psicológicos que passavam despercebidos para a maioria. Jung testou isso repetidamente em sua prática clínica. Sem avisar seus pacientes, ele trazia colegas para sessões. Em minutos, esses indivíduos sensíveis conseguiam apontar traumas de infância, dinâmicas de relacionamento e inseguranças profissionais com uma precisão que o deixava atônito. Um de seus pacientes chegou a acertar 97% das análises sobre pessoas que nunca havia conhecido antes. Não era intuição sobrenatural. Era o cérebro humano operando em um nível de reconhecimento de padrões que a maioria nunca alcança. Essas pessoas processavam informações emocionais com uma velocidade e exatidão que Jung nunca tinha visto. Sua sensibilidade não era um defeito, era um avanço no desenvolvimento da consciência. Mas havia algo que mudou para sempre a compreensão de Jung sobre a psicologia humana. Essas pessoas não haviam sido destruídas pelo abuso. Elas o haviam estudado. Cada uma delas mantinha registros mentais detalhados de todos que as haviam machucado. Conheciam os gatilhos, as inseguranças e os medos mais profundos de seus agressores com uma precisão cirúrgica. Mapeavam padrões emocionais que passavam despercebidos para os outros. O problema é que nunca usavam esse conhecimento, até que algo dentro dela se rompia. Jung percebeu que não estava tratando vítimas, mas sim gênios psicológicos em estado latente. Suas mentes não eram diários de sofrimento, mas verdadeiras salas de estratégia esperando para serem ativadas. E quando essa ativação acontecia, quando a ferida central finalmente cicatrizava, tudo mudava. A pessoa frágil e subestimada se transformava em alguém completamente diferente. Alguém que não podia mais ser manipulado, alguém que atraía pessoas inteiramente novas para sua vida. A transformação não era sutil, era absoluta. Pacientes que passavam décadas em relacionamentos tóxicos os deixavam com uma precisão estratégica. Empáticos que dependiam de validação emocional se tornavam autossuficientes da noite para o dia. Pessoas que pediam desculpas por respirar começavam a estabelecer limites que pareciam muralhas de aço para quem antes as pisoteava. A ferida central que Jung identificou nesses indivíduos não é o que a maioria supõe. Não é o trauma infantil. Não são questões de abandono. A verdadeira ferida é esta: os sensíveis reprimem sua própria percepção e inteligência para manter relações com pessoas que não suportam ser vistas com clareza. Pense no que isso significa. Eles têm uma capacidade extraordinária de ler os outros, detectar emoções ocultas e perceber padrões psicológicos que a maioria ignora. Identificam mentiras no mesmo instante, sentem a tensão em qualquer ambiente e sabem quem está manipulando quem antes de qualquer um notar. Não é mágica. É um reconhecimento avançado de padrões, uma habilidade para a qual seus cérebros estão naturalmente preparados. Mas aí está a ferida. A sociedade ensina que esse dom é uma maldição. Toda vez que expressam o que veem, são chamados de sensíveis demais ou emocionais demais. Quando apontam disfunções óbvias, são acusados de criar drama. Quando alertam sobre manipulações, são rotulados de críticos ou julgadores. Jung documentou esse padrão em centenas de casos. A criança sensível diz: "Mamãe parece triste mesmo sorrindo." A resposta: "Não seja boba, estou bem. Você é muito sensível." Ela aprende que sua percepção está errada. O adulto sensível no trabalho observa:
esse colega está levando o crédito pelo trabalho dos outros. A reação: você está paranoico, pare de inventar problemas. Ele aprende que sua inteligência é um problema. Esse condicionamento é profundo. Não acontece uma vez, mas milhares de vezes ao longo da vida. Cada vez que percebem algo que os outros não querem admitir, são punidos por isso, com violência, gaslighting, desprezo ou a mensagem de que seu maior talento é, na verdade, seu maior defeito. Então o sensível aprende a se calar, a duvidar de si mesmo, a pedir desculpas por enxergar o que os outros não conseguem ou não querem ver. Eles não estão quebrados, são alquimistas em formação. Desenvolvem o que Jung chamou de dupla consciência, uma parte vê tudo com clareza, outra finge estar cega. Essa divisão se torna sua ferida central, e é ela que determina exatamente quem eles atraem para suas vidas. Quando reprimem sua percepção, se tornam ímãs para manipuladores. Jung observou isso repetidamente em sua prática clínica. Quanto mais negam sua capacidade de ver com clareza, mais atraem pessoas que precisam de alguém cego para seus jogos. Não é coincidência. É uma lei psicológica. Manipuladores sentem a percepção reprimida como predadores sentem uma presa ferida. São atraídos por quem enxerga tudo, mas finge não ver. Essas são as vítimas perfeitas. Pessoas que sabem exatamente o que está acontecendo, mas podem ser convencidas de que estão erradas. Jung passou anos documentando como essa dinâmica se desenrola em relacionamentos reais. O manipulador faz algo claramente ofensivo. O sensível sente a dor e reconhece o padrão, mas em vez de confiar nessa percepção, começa a questionar a si mesmo. Talvez eu esteja exagerando. Talvez esteja sendo sensível demais. Talvez ele não tenha tido essa intenção. E assim, o ciclo se repete. A ferida se aprofunda. A percepção é silenciada. E o manipulador continua impune. Até que algo muda. Até que o sensível decide não mais se calar. Visto. Segundo, pessoas autênticas que não têm medo de vulnerabilidade, mas também não a confundem com fragilidade. Terceiro, líderes e visionários que reconhecem na clareza do empático integrado um espelho de sua própria evolução. O que muda não é apenas quem eles atraem, mas como atraem. Antes, o empático irradiava uma energia de disponibilidade, um convite silencioso para que outros preenchessem seus vazios. Agora emana uma presença de completude, um campo magnético que diz: aqui não há espaço para jogos, apenas para o que é real. Manipuladores sentem isso como uma ameaça. Pessoas saudáveis como um alívio. Porque, pela primeira vez, não estão diante de alguém que precisa ser salvo, mas de alguém que sabe o que é ser salvo, e escolheu não precisar mais disso. Jung observou que esse novo padrão de atração não é uma coincidência. É uma lei psicológica tão precisa quanto a gravidade. O empático integrado não apenas repele o que é tóxico, ele reprograma o ambiente ao seu redor. Os mesmos espaços que antes eram campos minados de manipulação se tornam territórios de transparência. As mesmas pessoas que antes o viam como presa agora o enxergam como um igual, ou, em alguns casos, como alguém a ser respeitado, até mesmo temido. Não por crueldade, mas pela simples razão de que a clareza é uma forma de poder. E poder, quando não é usado para dominar, é uma força que desarma. O mais fascinante é que essa transformação não exige esforço. Não há necessidade de trabalhar na autoestima, de repetir afirmações positivas ou de forçar uma persona de confiança. A mudança é orgânica, quase biológica. Como se, no momento da integração da sombra, o empático tivesse trocado um sistema operacional defeituoso por um novo, mais eficiente. As antigas feridas não desaparecem, elas se tornam cicatrizes que contam uma história. E essas cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de sobrevivência. Elas provam que o empático não apenas suportou o que lhe foi imposto, mas aprendeu com isso. E esse aprendizado é o que o torna invulnerável. Jung descobriu que os empáticos integrados compartilham um traço em comum: eles param de buscar validação. Não porque se tornem arrogantes, mas porque deixam de precisar dela. Antes, cada interação era uma negociação. Será que estou exagerando? Será que ele está certo? Será que mereço isso? Agora, a pergunta que guia suas decisões é simples: isso é verdade? E se a resposta for não, não há hesitação. Não há debate interno. Apenas ação. Seja um não firme, um afastamento silencioso ou uma exposição implacável da mentira. O que assustou Jung não foi a eficácia dessa transformação, mas sua irreversibilidade. Uma vez que o empático cruza esse limiar, não há volta. Não porque ele não possa recair em padrões antigos, mas porque não quer. A dor de negar a própria percepção se torna insuportável. A ideia de se submeter novamente a alguém que o faz duvidar de si mesmo é impensável.
É como se, após anos vivendo na escuridão, ele tivesse finalmente visto a luz, e percebido que a escuridão não era um lugar, mas uma escolha. E aqui está a ironia mais profunda. Os manipuladores que por tanto tempo se alimentaram da dúvida do empático, são os primeiros a sentir o impacto dessa mudança. Eles não conseguem mais ler o empático integrado. Suas táticas, o gaslighting, a culpa, a vitimização, simplesmente não funcionam. Porque o empático não está mais jogando o mesmo jogo. Ele não está mais tentando provar nada. Não está mais buscando aprovação. Ele sabe. E esse saber é uma barreira que nenhum truque psicológico consegue atravessar. O que resta então é uma pergunta incômoda. Se a cura do empático é tão poderosa, por que não acontece com mais frequência? A resposta de Jung foi brutal, porque a maioria dos empáticos prefere o sofrimento conhecido à liberdade desconhecida. A dor de reconhecer que passaram anos negando a própria verdade é maior do que a dor de continuar vivendo na mentira. Até que algo os force a escolher. Até que a realidade se torne impossível de ignorar. Até que a última desculpa se esgote. E quando esse momento chega, não há mais espaço para meias-verdades. Não há mais, talvez. Há apenas a clareza fria, implacável, libertadora. E é essa clareza que reescreve não apenas a história do empático, mas a de todos ao seu redor. Porque, no fim das contas, a cura de um é a revelação de muitos. E o mundo, que antes parecia povoado por predadores e vítimas, se revela como um lugar onde a verdade, por mais dura que seja, é a única moeda que vale a pena carregar. Novo estado natural. E é nesse ponto que a verdadeira alquimia acontece, não como um evento isolado, mas como um processo de refinamento constante. Cada escolha de manter a clareza é um tijolo na construção de uma fortaleza invisível. Não uma fortaleza de pedra fria e impenetrável, mas uma de luz filtrada, que deixa entrar apenas o que nutre e reflete. O manipulador sente essa mudança como um espelho que lhe devolve sua própria imagem, sem distorções. Ele busca a confusão, a dúvida, o espaço para plantar suas sementes de controle, mas encontra apenas uma superfície límpida, onde suas táticas escorregam como água em vidro. Não há raiva, não há debate, não há justificativas a serem dadas. Há apenas o silêncio eloquente de quem sabe que sua percepção não está mais à venda. Jung chamava esse momento de a morte do falso eu. Não é uma morte dramática com gritos e lágrimas, mas uma dissolução silenciosa, como o gelo derretendo ao sol. O eu que se definia pela dor alheia, que encontrava propósito em ser o saco de pancadas emocional dos outros, que confundia compaixão com autoaniquilação. Esse eu se desfaz, não por rejeição, mas por esgotamento. O que resta não é um vazio, mas um espaço preenchido pela própria essência, antes sufocada sob camadas de projeções e expectativas. E é nesse espaço que a verdadeira empatia floresce. Não mais uma esponja que absorve tudo, mas um farol que ilumina sem se apagar. Mas a jornada não termina aí. A integração não é um destino, mas um caminho que se desdobra em infinitas curvas. Cada nova interação é um teste, cada relacionamento uma oportunidade de reafirmar ou trair a clareza conquistada. O perigo não está mais nos outros, está na tentação de acreditar que o trabalho acabou. Que agora, finalmente curados, podemos relaxar e deixar a guarda baixar. Que a soberania é um estado permanente e não uma prática diária. Jung alertava para esse engano. A ilusão de que a integração é um ponto de chegada, e não um equilíbrio dinâmico. A mente inconsciente não dorme. Ela espera paciente por uma brecha, um momento de exaustão, uma crise não resolvida, um amor que parece merecer exceções. E quando a brecha aparece, ela se infiltra, sussurrando velhas mentiras com novas roupagens. Dessa vez é diferente. Você está forte o suficiente para carregar isso. Eles precisam de você. O antídoto não é a rigidez, mas a vigilância amorosa. A mesma compaixão que antes era dirigida aos outros agora se volta para si mesmo. O integrado não se condena por recaídas, ele as observa, as compreende, e as usa como combustível para reafirmar sua escolha. Não há vergonha em vacilar, apenas em se recusar a levantar. Cada queda é um lembrete de que a soberania não é um escudo mágico, mas uma espada que precisa ser empunhada todos os dias. E é justamente essa prática constante que transforma a clareza em instinto. O que antes exigia esforço consciente, não, isso não é meu, eu não preciso salvar ninguém, minha paz não é negociável, torna-se uma resposta automática, tão natural quanto respirar. Há um paradoxo nesse processo. Quanto mais você se torna dono de si, mais leve se torna o fardo de existir. As relações deixam de ser campos minados e se transformam em jardins onde você escolhe o que plantar. Os conflitos não desaparecem, mas perdem o poder de desestabilizar. Você não se torna imune à dor, mas aprende a senti-la sem se afogar nela.
E o mais surpreendente é que, ao parar de buscar validação nos outros, você se torna a única fonte de validação de que precisa. Não é arrogância, é autoconhecimento. Não é isolamento, é discernimento. Não é frieza, é a coragem de dizer não quando o mundo insiste em sim. O mundo precisa de empáticos integrados. Não daqueles que se perdem nos dramas alheios, mas dos que enxergam a humanidade com olhos claros e coração firme. Dos que podem testemunhar a dor sem se perder nela, que podem amar sem se dissolver, que podem ser gentis sem serem ingênuos. Essa é a verdadeira revolução, não mudar o mundo, mas mudar a forma como nos relacionamos com ele. Não é sobre ser invulnerável, é sobre ser inquebrável. E a única maneira de chegar lá é parando de fugir da própria sombra, e em vez disso aprendendo a dançar com ela. Esse não é um estado de fuga, mas de maestria. O que Jung chamou de protocolo de manutenção da integração não é um manual de sobrevivência, é um mapa para a soberania. Primeiro, a solidão estratégica, não como isolamento, mas como o único espaço onde você aprende a distinguir entre o que sente e o que absorve. Não é sobre se fechar, é sobre se encontrar. Segundo, a escolha deliberada, com quem você compartilha sua percepção, quando a silencia e por quê. Não é repressão, é discernimento. Terceiro, o trabalho com a sombra, não para exorcizá-la, mas para dançar com ela até que seus movimentos deixem de ser ameaça e se tornem coreografia. Quarto, a rede de apoio, pessoas que não aplaudem suas ilusões, mas que também não deixam você se afogar nelas. Quinto, a expressão criativa, o canal por onde o excesso de percepção se transforma em arte e em movimento, em algo que não pesa, que ilumina. Essas práticas não são acessórios, são alicerces. Sem elas, os velhos padrões voltam como sombras ao entardecer, silenciosos, mas implacáveis. As fronteiras se dissolvem, a percepção é sufocada, a ferida central se reabre, e o que poderia ser poder se torna, mais uma vez, vulnerabilidade. Mas aqui está a beleza brutal das descobertas de Jung. Os empáticos transformados não se tornam pessoas diferentes. Eles se tornam quem sempre foram, antes que o mundo lhes dissesse que havia algo errado em sentir demais, em ver demais, em saber demais. A pesquisa de Jung revelou uma verdade que ainda faz a psicologia tradicional se contorcer. Empáticos não nascem vítimas. Nasceram poderosos. A sociedade apenas os ensinou a dobrar esse poder em nome da aceitação, como se a sensibilidade fosse um defeito a ser corrigido, e não um radar para a verdade. Quando param de suprimir, quando finalmente cicatrizam essa ferida de autodesconfiança, eles não mudam apenas quem os atrai. Eles se tornam forças da natureza. Não no sentido de dominar, mas de existir de forma inabalável. Jung chamava isso de soberania, o estado de ser inteiro em si mesmo sem precisar se fechar, de ver com clareza sem precisar consertar, de sentir profundamente sem se afogar. A sabedoria não está em reagir menos, mas em escolher mais. E o mais fascinante? O empático integrado não precisa anunciar sua transformação. Ela é sentida. Manipuladores percebem, de imediato, que seus jogos não funcionam mais. Pessoas autênticas reconhecem alguém que não alimenta suas disfunções, mas também não as abandona por tê-las. O empático se torna um detector de mentiras vivo, não por julgamento, mas por presença. A maior revelação de Jung sobre esses seres curados? Eles alcançam a soberania sem cair na armadilha da superioridade ou do isolamento. Soberania é a capacidade de estar no mundo por inteiro, vendo tudo, sentindo tudo, escolhendo tudo. Eles servem ao coletivo não por se sacrificarem, mas por desenvolverem sua individualidade a ponto de ela se tornar um presente para os outros. A maior tragédia do empático não é sua sensibilidade. É o tempo que ele passa sem honrá-la. O objetivo não é enxergar menos, é enxergar com mais sabedoria. Não é sentir menos, é escolher com consciência o que merece essa profundidade. Sua sensibilidade não é sua fraqueza, é sua arma. E o dia em que você aprender a empunhá-la com intenção é o dia em que se torna verdadeiramente poderoso. Não perigoso para os inocentes, mas letal para aqueles que ousariam explorar seus dons. O mundo não precisa de mais empáticos que se diminuem. Precisa de empáticos que conhecem seu valor, confiam em sua percepção e se recusam a apagar sua luz por conveniência alheia. A questão não é se você vai se transformar, é como. Conscientemente, com escolha e propósito ou à força, pelas mãos de uma vida que não aceita mais migalhas. Porque a ferida central do empático vai cicatrizar. A única dúvida é se você vai direcionar esse poder ou se deixar ser dirigido por ele. Se você se reconhece nesse padrão, saiba, você faz parte de um tipo psicológico raro, um daqueles que Jung considerava essenciais para a evolução da consciência. Em que estágio da cura você está?
Compartilhe abaixo, sua jornada ressoa com a de outros que caminham o mesmo caminho. E se quiser mergulhar mais fundo nas descobertas de Jung sobre os tipos que não se encaixam nos moldes convencionais, assista ao vídeo na tela agora. Nele, revela os ambientes psicológicos mais tóxicos para pessoas altamente sensíveis e as estratégias de Jung para proteger sua consciência sem se desconectar do mundo. No Caminho do Alquimista Treinamento de Percepção para Empáticos, você transformará sua sensibilidade em sabedoria com exercícios práticos, limites inspirados por Jung e um treinamento passo a passo para afinar sua visão. O guia inclui 3 vídeos exclusivos, um para cada capítulo, aprofundando as lições. São 236 páginas, um e-book belamente projetado em formato 8:5x11, disponível para download imediato. Comece seu treinamento hoje mesmo. Sinta profundamente. Pense com clareza. Seja inquebrável. Encontre o caminho do alquimista em tezerialmin.com. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima dimensão.